Boa noite a todos. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre tubulões, principalmente vamos calcular sua capacidade de carga, né? O que é um tubulão? Um tubulão é um elemento de fundação profunda, esse que vocês estão vendo aqui, que se caracteriza pela base alargada. Na estaca nós temos uma ponta, né? Aqui nós temos uma base bem alargada. E a sua capacidade de carga, também como as estacas, são feitas pela base, né, e os esforços laterais, né, pelo contato lateral com o terreno. Então, como nas estacas, os tubulões trabalham com atrito e a resistência, nesse caso aqui, em vez de ser de ponta, seria de base, né. O principal diferencial é o seu diâmetro tem que ser sempre maior que 70 centímetros. E a possibilidade de alargar essa base aqui, né, essa ponta, né. O diâmetro de 70 centímetros é para possibilitar a entrada de um funcionário aqui dentro, né, desse tubo, né, e alargar manualmente essa base. Portanto, essa altura aqui tem que ser aproximada do funcionário, uma pessoa, né, 1,70 m, 1,80 m, para facilitar essa escavação. Então, nós temos dois tipos de tubulão. O tubulão a céu aberto e o tubulão a ar comprimido. O diferencial maior é que o tubulão a céu aberto, ele não pode receber um nível d'água, não pode ultrapassar um nível d'água, né? Para evitar que essa água entre dentro do tubulão. Eles são normalmente revestidos, né, com um tubo de concreto, ou até pode ser revestido em aço, né, tubos de aço, né. Então aqui, ó, um tubulão a céu aberto, né, pilar, o bloco de coramento, o tubulão e a base alargada. Já quando eu atinjo uma camada onde eu ultrapasso, né, um nível d'água, eu tenho que usar um tubulão a ar comprimido. E a função desse ar comprimido é evitar que a água entre para dentro dele, né? Eu lançando um ar comprimido aqui dentro, como nesse caso aqui, ó, eu lançando esse ar comprimido, a água não penetra, né? Então eu posso trabalhar dentro dele. Então ele claro, é um serviço bastante perigoso, né? Vocês podem ver aqui, ó, ele desce e fica trabalhando lá. Aqui estão os outros tubulões aqui. Então, pode causar, na verdade, o problema de embolia, né, como nos mergulhadores. Aqui a gente pode ver um tubulão de divisa em formato de elipse. Normalmente é circular, né? Mas quando é de divisa, né, para uma viga de alavanca, né, eu posso fazer esse formato aqui. Ou até mesmo quando eu tenho muito tubulão, um perto muito do outro, eu posso fazer também em elipse. Aqui mostra, nesse caso, um tubulão a céu aberto, né, escavação, e aqui o alargamento da base do tubulão. Aqui já aparece um tubulão concretado. Aqui eu tenho as ferragens do tubulão. Essas ferragens muitas vezes são de transição, né, entre o pilar e a base, né, e muitas vezes o tubulão absorve todas as cargas, né, pela sua alta dimensão de concreto, né, o volume de concreto. Mas a gente também calcula a área de aço muito parecida como se calcula para as estacas, os tubulões. Aqui está o lançamento da concretagem. Aqui nós temos um tubulão a céu aberto revestido com um cano de concreto, né? Aqui, ó, nós temos, provavelmente, né, certamente, para uma ponte, né? Então aqui nós temos o rio, né? Então o nível da água tá bem acima, né? Então tem que se usar esse tubulão a ar comprimido. Aqui temos vários tubulões, ó, feitos em ar comprimido. Aqui também aparece, né? Hoje em dia, pelo risco que oferece, né, alta periculosidade, está sendo evitado esse tipo de fundação. Para se fazer um tubulão também
a necessidade de se conhecer o perfil geológico dele, ó. Esse perfil geológico do tipo de camada, de cada camada do solo, né, que está ao nível d'água. Né. Aqui está o ensaio do SPT, né, onde nós temos também o perfil geológico. Então, para hoje, nós vamos fazer um exercício parecido com o das estacas, só que agora nós vamos usar o mesmo método e vamos usar para um tubulão, onde a camada que se apoia, um tubulão de 8 metros, é com NSPT de 12. Então, o exercício é o seguinte. Então, cálculo da capacidade de carga do tubulão. Então, a capacidade de carga útil do tubulão, né, é a capacidade de carga da base, né, mais a capacidade de carga do atrito lateral. A capacidade de carga da base é muito parecido, ou praticamente a mesma coisa, que para uma sapata. Ó. NSPT dividido por 5, quando é uma argila siltuosa. Quando é uma argila pura, divide por 4. Quando é uma argila arenosa siltuosa, por 7,5. Aqui eu coloquei por exemplo, se eu dividir por 5, eu tenho kg/força por centímetro quadrado. Por 50 megapascal, por 500 kilonewton por centímetro quadrado. As convenções, né? Então, eu tendo um tubulão de diâmetro de 70 centímetros e de base 1,80, com comprimento de 8 centímetros, eu quero calcular a minha capacidade de carga. Então, primeiro eu calculo a área da base, PR2, né? Eu divido por 2 aqui, o diâmetro, né? Eu tenho a área da base. A área da circunferência, que é o contato lateral, 2πr, é 2,2 metros. Considero o fator de segurança o mesmo do nosso exercício para estaca, 2. Os coeficientes eu vou considerar também iguais. Claro, existe uma certa diferença, mas eu posso considerar esses coeficientes iguais em função do... Aqui seria uma estaca pré-moldada, e aqui eu estou moldando em loco, vamos dizer, né? Então, posso considerar esses coeficientes aqui. Então, primeiro eu vou calcular a capacidade de carga lateral. Então, camada por camada, só que agora eu tenho a área lateral bem maior do que da estaca. Então, eu vou chegar praticamente na camada 8, né? No comprimento 8, 622 kN. Lembrando que da estaca deu 177, então praticamente 3 vezes maior. Agora, qual é a capacidade de carga, né, do tubulão na base? É a mesma, parecida com a equação das sapatas, né, igual das sapatas. O NSPT dividido por 0,05 vezes a área da base. Nesse caso deu 610, bem maior do que de ponta da estaca. Então, por fim, aqui está errado, ó, aqui é a capacidade de carga do tubulão. Seria a soma de todos, né? 622 mais 610, deu 1.232,70 kN. Então, também está errado, né? Ah, da estaca, sim, anterior, né? Da estaca era 298. Então, bem, né? Sei, 5 vezes mais, né? Fator de segurança 2, então deu aqui 616,4 kN. Então, da estaca tinha dado 149. Mas eu fiz uma observação. O fator segurança, nós não precisamos considerar para a base. Porque, conforme essa fórmula aqui, ó, a gente já foi feita essa consideração. Ó. Aqui, nessa fórmula, para mim calcular a capacidade da base, já está considerado esse fator de segurança. Então, eu não preciso fazer, só divido a capacidade de carga lateral, do atrito lateral. Então, eu chego em 921,70, que é a minha capacidade de carga da minha sapata. Por fim, dizer que essa ferragem aqui, ó, é uma ferragem mínima quando o concreto absorve todas as forças, né? Então, eu tenho que colocar essa ferragem mínima aqui, ó, como demonstrado. Ferro 12,5, né? Normalmente dos 2 metros. E, claro, se não ocorrer momento nesse tubulão. Então, sugiro a gente fazer o exercício proposto agora e vocês me remeterem.